soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és Jesus. Soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. Tu és o Alfa, o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és Jesus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, Deus, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, Deus, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, Deus, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és. Oh, 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 oh. És o Alfa e Ômega,
respiro, tudo pra mim tu és, Jesus, tu és, Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus, tu és, Jesus, tu és, Jesus, e só tu és, Jesus. Vamos ler Gênesis 13, capítulo 1 a 13. Gênesis capítulo 13, de 1 a 13. Gênesis capítulo 13, vamos ler a partir do versículo 1. Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 1. Abraão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abraão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para outro até chegar à cidade de Betel. E dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abraão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus o Senhor. Ló, que ia com Abraão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Não havia passos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia Abrão disse a Ló: nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha. A terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e de Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Senhor Deus, fala agora ao nosso coração através da Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Irmãos, eu queria falar hoje à noite a respeito desse episódio que aconteceu entre tio e sobrinho, entre Abraão e Ló. A Bíblia não fala muita coisa, irmãos, a respeito de Ló, mas o que ela fala nos dá uma amostra de quem era esse homem, de quem era ele. No texto que nós lemos, está acontecendo aqui uma conversa, né? Acontece uma conversa entre Abraão e Ló a respeito do que estava acontecendo entre eles. Como os irmãos sabem, Abraão tinha sido chamado por Deus lá da cidade de Ur dos Caldeus, chamado por Deus para ir para a terra de Canaã. E Deus havia prometido a Abraão que daria aquela terra, não a ele, mas aos seus descendentes. E a Bíblia diz que Ló veio com ele de Ur dos Caldeus para Canaã. Só, irmãos, que quando eles estavam na terra, os dois enriqueceram.
os dois começaram a possuir muitos bois, muitos animais, muitas ovelhas. Tanto Abraão como Ló, eles cresceram financeiramente, cresceram economicamente e cresceram em bens materiais. Mas aí o que aconteceu? Na terra onde eles estavam, habitavam também outros povos. Como diz aqui o texto, haviam outros povos habitando naquela terra. E os irmãos sabem que para criar gado, precisa de quê? Muita terra, não é verdade? Para criar gado, quem é fazendeiro aqui sabe disso, não é verdade? Que precisa muito, porque precisa de pasto, não é verdade? Você não pode criar boi, irmãos, como se cria galinha, não é verdade? Galinha você cria dentro de um galinheiro, ali no lugar apertadinho elas ficam. Mas boi, vaca, você tem que criar solto e tem que ter muito pasto. Tem que ter muita terra. Aí o que aconteceu? Não tinha terra suficiente, a terra começou a ficar apertada para a criação de Abraão e para a criação de Ló. E o que parece, irmãos, o que está aqui escrito, é que começou a haver um desentendimento entre Abraão e Ló. E esse desentendimento se espalhou entre os empregados de Abraão e os empregados de Ló. Parece que o desentendimento começou entre os dois. Pelo que diz aqui, pelo menos aqui nessa tradução da linguagem de hoje, que Abraão diz, olha, não é bom ter entre eu e você discussão nem briga. E nem entre os nossos empregados. Ou seja, a coisa não estava indo bem entre Abraão e Ló, e não estava indo bem também entre os empregados. E aí, irmãos, Abraão chama Ló. Eu acredito, irmão, que eles subiram assim, num elevado, num morro, numa montanha assim. E aí, lá de cima, eles estavam vendo toda a terra. Estavam vendo toda a terra. E Abraão disse a Ló, ó Ló, vamos fazer o seguinte, escolha a terra que você quer. Escolha a terra que você quer. Se você escolher a terra da direita, eu vou para a terra da esquerda. Se você escolher a terra da esquerda, eu vou para a terra da direita. E aí nós vamos viver em paz. E aí, irmãos, diz o texto, que Ló olha toda a terra. Ele olha. Se naquela época tivesse binóculo, ele ia pegar o binóculo, né? Ele olhou toda a terra. E aí ele fez a escolha do que parecia aos olhos dele da melhor terra. Ele escolheu as campinas do Jordão. Uma terra, irmãos, que está aqui escrito, era uma terra irrigada, uma terra boa para o gado, uma terra inclusive que parecia, diz aqui o autor, que a terra que Ló escolheu, irmãos, ela parecia com o jardim do Senhor, ou seja, era uma terra que parecia com o quê? Com o Éden. Parecia com o jardim do Senhor, e era como a terra do Egito. A terra do Egito, irmãos, também era muito boa. Era uma terra que tinha bastante água. Bastante água. E aí Ló disse, eu quero essa terra aqui. O Vale do Jordão, a Campina do Jordão. Eu quero essa terra. Irmãos, foi a escolha de Ló. O que é que essa escolha nos fala sobre o caráter de Ló? O que é que vocês acham? E a gente, irmãos, conhece as pessoas pelas escolhas que elas fazem, sabia disso? Você conhece uma pessoa pelo que ela escolhe? Pelas decisões que ela toma na vida? A gente conhece uma pessoa assim. O que é que a gente percebe no caráter desse homem aqui, do sobrinho de Abraão? O que é que você acha assim? Na escolha dele, eu vejo duas coisas aí, irmão, no caráter desse homem. Primeiro, ele era ganancioso.
Segundo, ele era egoísta. Duas coisas: egoísta e ganancioso. Por que egoísta? Só pensava nele. Ou seja, irmãos, ele escolheu a melhor terra e, em outras palavras, Abraão, fique com a pior. Eu escolho a melhor, você fica com a pior. Lá não poderia ter dito: Abraão, vamos fazer o seguinte, para nenhum de nós dois sair prejudicado. Você fica do lado do Jordão, eu fico do outro lado do Rio Jordão, pronto. É uma maneira também de resolver o problema. Mas, irmãos, Ló não pensou em Abraão, não, ele só pensou nele. Ele fez uma escolha e que Abraão ficasse com a pior terra. Ficasse com a pior, ele ia ficar com a melhor. Então, ele era egoísta. E esse egoísmo dele, irmãos, a gente vai ver mais adiante, numa outra decisão que ele tomou. Ele era egoísta. E ele era também ganancioso. Ele queria, o que é que chamou a atenção dele na terra? Água, pasto. Ou seja, ele só viu o lado material. Irmãos, ele não queria saber que aquela terra que ele estava escolhendo era perto de Sodoma e Gomorra. E Ló sabia quem é que habitava em Sodoma e Gomorra. Ló sabia do tipo de gente que morava naquela cidade. Mas ele não, em nenhum momento, irmãos, ele pensou nisso. Ló não pensou em nenhum momento nisso. Aliás, irmãos, o que Ló deve ter pensado era o seguinte: bem, nessa terra que eu estou escolhendo, nem de Deus eu vou precisar. Nem fé eu vou precisar ter. Por quê? Porque era uma terra que já tinha muita água, que não dependia de chuva, provavelmente. Era uma terra que ela tinha tudo que ele queria. Que ele não ia nem ter muita preocupação de ficar pedindo a Deus chuva. Eu nem vou precisar de Deus nessa terra. É uma terra tão boa, é igual o Jardim do Éden, que lá eu vou ter tranquilidade para o resto da minha vida. Olha, irmãos, que escolha. É uma escolha gananciosa. Ele deveria, irmão, dizer para Abraão, já que Abraão era o tio dele e mais velho, ele devia dizer o quê? Não, meu tio, que é isso? Não, de maneira nenhuma, meu tio. Você escolhe primeiro, meu tio, e depois eu escolho. Você é meu tio, você é mais velho que eu, você tem, né? Abraão, irmãos, muito mais velho que Ló. Não era assim que devia ser? Era ou não era? Era. Agora, se a gente estivesse no lugar de Ló, a gente fazia isso? Faria isso? Ô, Abraão, escolhe primeiro, Abraão. Ou a gente agiria igual a Ló, hein? Irmãos, quer ver que Ló era assim mesmo, egoísta? Num outro episódio, quando o anjo está tentando tirar ele de Sodoma e Gomorra, porque as cidades iam ser destruídas. Sabe o que ele fez? Quer ver o comportamento de Ló? Está lá em Gênesis 19, 15 e 16. Olha aqui. De madrugada, os anjos insistiram com Ló, dizendo... Olha, irmãos, os anjos insistiram com Ló. Arrume depressa, pegue sua mulher, pegue as suas 2 filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. Agora presta atenção, ó. E como ele estava demorando, por que ele estava demorando, irmão? Porque ele não queria sair. Porque ele estava lá, gostando da cidade, assim, ele estava preocupado com os bens materiais que ia deixar para trás. Tinha muitos bens, ele tinha muitos bens lá em Sodoma e Gomorra. Então, por isso que ele demorou. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão Ló, a sua mulher, as suas filhas, e o levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Olha, irmãos. Então, ele saiu na força. O anjo pegou na mão dele, vamos, porque senão ele não ia. Olha que coisa.
Porque ele estava preso lá, ele estava preso. Agora, irmãos, sabia que isso pode acontecer com a gente? Porque Ló, a Bíblia diz que Ló era um homem, Pedro diz que Ló era um homem justo. Você sabia disso? Ou seja, que Ló era um crente. Ló não era descrente, não era um ímpio, era um crente. Lá em 2 Pedro 2, 6, 8, olha o que é que Pedro fala de Ló. Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. Ele salvou Ló, um homem o quê? Bom, ele não era ruim não, era um homem bom. Diríamos assim, se fosse hoje, um homem crente. Ló era crente, frequentava igreja, crente, bom. Que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente imoral. Olha o que diz aqui, todos os dias, esse homem bom, que vivia entre eles, ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. Irmãos, isso aqui já é consequência da escolha dele, viu? O que é que acontecia com Ló todos os dias? Ele ficava o quê? Muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. E vamos lembrar que Ló, esse homem, tinha 2 filhas, 2 moças. Imagine, irmãos, a situação dessas moças morando em Sodoma e Gomorra. Vamos ver o que aconteceu com essas moças depois? Como é que elas foram influenciadas por essa cidade? Daqui a pouco a gente vai ver isso. Olha o desastre, irmãos, que está acontecendo na vida desse homem. Pela decisão egoísta e gananciosa que ele tomou. Então, isso nos serve de advertência, porque nós, como crentes, podemos tomar decisões erradas, viu? E a gente tem que ter muito cuidado. Podemos tomar decisões egoístas, decisões gananciosas. E isso mostra, irmãos, no caso de Ló, defeitos no caráter dele. Ele tinha defeitos de caráter. E esses defeitos de caráter levavam ele a tomar decisões erradas. Ganância é um defeito de caráter. Ambição, defeito de caráter. E também são pecados, não é verdade? Defeitos de caráter e pecados também. Então ele tinha esses defeitos de caráter. E que nós temos que ter cuidado. Porque os defeitos de caráter em nós nos levam a tomar decisões erradas, né? Decisões baseadas em coisas que são erradas, como foi no caso desse homem aqui. Ele era temente, mas era ganancioso e egoísta. E cada vez mais, irmãos, a situação desse homem ia ficando difícil, cada vez mais, ficando difícil. Nós temos um outro exemplo na Bíblia de um homem que era temente a Deus, mas que tinha muitos defeitos de caráter. O rei Saul. Se lembra do rei Saul? Irmãos, era né, um homem de Deus. O rei Saul era crente. Né? Se fosse hoje, ele dizer que Saul era crente. Mas ele tinha, irmãos, 2 defeitos de caráter muito grandes. Quem poderia dizer? Quais eram os defeitos de caráter que o rei Saul tinha? Vou dizer então. Primeiro, inveja. Quando Davi começou a matar mais filisteus do que ele, o que aconteceu? Quando Davi começou a matar mais filisteus do que ele, e as mulheres começaram a cantar, a fazer cantiga, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Ele ficou o quê? Com inveja. E aí tentou matar Davi. Então inveja, ele tinha problema de inveja. Outro problema que Saul tinha, que era muito grave também na vida dele, foi por causa desse defeito de caráter que Deus disse para você não vai ser mais rei de Israel. Eu já escolhi outro rei. Que defeito de caráter era esse? Começa com D, segunda letra é
terceira é S, a quarta é O. Desobediência. Ele era difícil, irmãos, em obedecer a Deus. Saul era terrível nessa área aí. O que Deus falava, estava por aqui. Aí teve lá um momento que Deus disse para ele: você não tem mais jeito não. Com você, não tem mais jeito. Deus disse assim: eu desisto de você. Você, Saul, não tem. Ele não obedecia, irmãos, a Deus. Deus falava, ele fazia o contrário. E o pior, irmãos, é que ele sempre tinha o quê? Uma justificativa. Ele sempre tinha uma justificativa para dizer para Deus, né? Aí Deus, eu não quero mais. Então, Saul, as decisões que Saul tomava, irmãos, eram decisões, a maioria delas erradas, mas por causa do seu caráter. Ele tinha um caráter defeituoso, ele nunca trabalhou nessas falhas de caráter. E meus irmãos, falha de caráter, a gente tem que trabalhar nelas, viu? Tem gente que acha assim, se converteu, as falhas de caráter somem tudo, é assim? Não é assim não, irmão. Não basta só se converter para as falhas de caráter sumir da nossa vida, não. Não é assim não. Tem que ser trabalhado isso na nossa vida. Leva tempo. É um agir de Deus, do Espírito Santo. Porque senão a pessoa fica na igreja, envelhece na igreja, morre na igreja e com aquelas falhas, as mesmas falhas de caráter. E às vezes, irmãos, a gente não dá muita bola para algumas falhas de caráter, e às vezes a gente até brinca com essas falhas de caráter e faz até piada. Cuidado, viu? Quer ver uma falha de caráter que a gente não dá muita importância e acha que é bobagem? Por exemplo, irmão, pessoas que só chegam atrasadas nos compromissos. Não adianta, irmãos, ela nunca chega no horário. E sempre tem o quê? Sabe o que é isso, irmãos? Isso é falha de caráter. Isso é falha de caráter, irmãos. A pessoa já se acostumou com isso, né? Já se habituou, acha que não tem problema, ela acha que todo mundo tem que esperar por ela, e é isso mesmo, né? Aí no Brasil é assim mesmo. Não, irmãos? Não. E a gente vai se acostumando com isso, né? Não, marca a reunião 2 para começar 3. Que história é essa, irmão? Marca a reunião 2 para... Os irmãos sabem que aqui os cultos começam no horário, né? E marcou aqui, domingo de manhã é 9h30 em ponto. Culto da noite é 18h30 em ponto. Começa. Irmãos, essa questão de chegar atrasado... Aí chega no trabalho, no trabalho, às vezes a pessoa até evita, né? Mas ela faz isso forçado, porque no trabalho o que acontece? Se começar a chegar atrasado, tem o quê? Ou perde parte do salário, né? Ou então é demitido, não é verdade? Irmãos, então, a gente tem que ter cuidado com essa falha de caráter. A gente não pode ignorar, porque falha de caráter, irmãos, é igual a erva daninha. Se você deixar a erva daninha crescer, não tratar a erva daninha, o que acontece? Ela toma conta do jardim, não toma? Quem tem jardim aqui sabe disso. Né? Toda semana tem que o quê? Tirar as ervas daninhas, porque senão ela vai crescendo, crescendo, e aí daqui a pouco, né, a erva daninha toma tudo. Toma tudo. Então, isso tem que ser observado. E a questão de defeito de caráter, irmãos, não tem defeito de caráter que seja inofensivo não, viu? Tem que ter cuidado com isso. Isso é bobagem, isso é inofensivo, o que é que tem chegar atrasado? Irmãos, isso não é bobagem não. Isso não é inofensivo não. Isso aí é ruim e precisa ser consertado, amém? Se você tem algum defeito de caráter, leve isso a sério. Senhor, eu quero mudar isso na minha vida, isso está errado. Está errado, está certo. A gente não pode se acostumar com isso. Porque esses defeitos de caráter nos levam a tomar o quê? Decisões erradas. Esse que é o problema, irmãos. Além de ser pecado, a maioria de defeito de caráter é pecado, nos levam a tomar decisões erradas. Então, irmãos, tem aquele ditado que diz, cortar o mal pela raiz. Porque, irmãos, quando você já vê a árvore grande, sabe o que significa uma árvore grande?
é que as raízes já estão o quê? Profundas. E aí? Quando você vê uma árvore, né, grande, é porque as raízes já estão profundas. Então, aí fica mais difícil, não é verdade? Então, irmãos, temos que tratar isso. Uma coisa que a gente percebe, vamos voltar para Jó. Jó baseou suas escolhas naquilo que ele viu. Desculpa, Ló baseou suas escolhas naquilo que ele viu. Gênesis 13, 10. Olha o que está escrito aí. Gênesis 13, 10. Ló olhou, presta atenção, olha o que ele viu. Olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha o quê? Bastante água. Ou seja, ele baseou a decisão dele naquilo que ele viu. Isso é perigoso, viu, irmãos? Basear a nossa decisão naquilo que a gente está vendo. Perigoso. Então ele viu que era uma terra com bastante água. Ele viu que tinha muito pasto. Então ele viu. Ele considerou, irmãos, somente os fatores econômicos e não espirituais. Ele estava pouco ligando pela questão espiritual, quem é que habitava na terra, se a terra tinha gente boa, era gente ruim. Ele não levou isso em consideração. Ele só queria saber que a terra era boa para plantar, para criar gado. E nós temos, irmãos, o primeiro pecado cometido no mundo, que foi o pecado de Adão e Eva. Não foi também por isso, por causa da visão, do que viu. Eva não pecou por causa disso? Quer ver? Vamos ver? Questão de Eva. Gênesis 3, 6. A mulher viu. Antes dela comer, irmãos, da fruta, ela viu. E ela viu o quê? Que a árvore era o quê? Feia ou bonita? Bonita. E devia ser realmente, irmão, muito bonita aquela árvore, não é verdade? Ela viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram o quê? E comeu. Irmãos, ela não considerou o que Deus tinha falado para ela. Ela não respeitou a ordem que Deus tinha dado a ela. Nada disso, irmãos. Ela viu, foi atraída pelos olhos. Ela não imaginou as consequências que ia ter aquele ato dela. Então ela viu. E baseado no que ela viu, ela escolheu. O mesmo erro cometeu Acã. Quando Josué disse: Acã, meu filho, diga o que é que você fez. Porque a sorte está caindo em você, rapaz. Abre o jogo. O que foi? Aí Acã disse: quando eu estava andando lá entre os despojos, eu vi o quê? Uma bonita capa babilônica. Irmãos, ele viu uma capa muito bonita. E isso o levou a pegar a capa e as outras coisas estavam lá juntos e esconder. E aí foi o pecado de Acã. Acã também, então Acã tinha um defeito de caráter. Acã, como Ló, era o quê? Ambicioso, egoísta. Ele era ambicioso. E meus irmãos, olha o fim de Acã. O que é que aconteceu com Acã? Morreu. Morreu por causa da capa babilônica. Morreu por causa dos tesouros que ele escondeu. Morreu por causa disso. Morreu por causa da escolha errada que ele fez. Olha, irmãos, como uma escolha errada pode ter consequências terríveis na nossa vida. Por causa do nosso caráter defeituoso. Por isso que 2 Coríntios, irmãos, 5, 7 diz o seguinte. Vamos ler? Todos juntos? Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 4, 18. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Irmãos, eu imagino que Ló estava pensando: rapaz, aqui nessa cidade é que eu vou terminar os restos da minha vida.
é aqui que eu vou me aposentar, é aqui que eu vou criar os meus netos, é aqui que eu vou... Ah, que cidade! Ele estava achando uma coisa, irmãos, e foi totalmente outra. O que pode ser visto dura o quê? Apenas um pouco. Irmãos, aquela cidade que ele foi morar, Sodoma e Gomorra, depois de algum tempo que ele foi morar lá, aquelas duas cidades deixaram de existir e nunca mais vieram a existir. Nunca mais essas cidades voltaram a existir. Olha que coisa, irmãos. As cidades eram bonitas, ficavam num lugar bonito, mas o quê? Passaram, ó, sumiram do mapa. Não existe mais essas cidades. Elas sumiram do mapa. Irmãos, uma outra coisa. Quando a gente toma uma decisão errada, essa decisão não afeta só a gente não, viu? Vai afetar um bocado de gente. Sabia disso? Será que essa decisão errada desse homem afetou só ele? Não. Afetou outras pessoas dentro da família dele. Afetou as filhas dele. Irmãos, a gente vai ler uma história agora que o nosso cabelo vai ficar em pé, viu? Se você não conhece essa história, não se assuste com o que você vai ler agora não, viu? A Bíblia, irmãos, ela conta os fatos como aconteceu. Por isso que ela é a palavra de Deus, viu? A Bíblia conta o que acontece. Ela não fica enrolando. Ela diz claramente o que aconteceu. Se você não conhece essa história, você vai ficar com o cabelo em pé agora. Olha só, vamos ver? Gênesis 19, 30 a 38. Ló teve medo de ficar morando em Zoar. Olha como são as coisas, irmãos. Quando os anjos estavam tirando ele de Sodoma, e queriam levar ele lá para o monte, lá para longe, ele disse assim, não. Lá é muito longe. Me leva para aquela cidadezinha ali perto, ali, ó, Zoar, ali, ó. Aí os anjos deixaram, tudo bem, a gente leva você para lá. Agora aí, quando ele está em Zoar, Zoar foi escolha dele, viu? Ele que escolheu morar em Zoar. Outra escolha errada. O que acontece? Ele fica o quê? Com medo. Ficou com medo de morar em Zoar. E por isso foi para junto com as duas, já tinha perdido a esposa, né? Olha aí a consequência. Primeira consequência, perdeu já a mulher. Ficou viúvo. Cada bobagem que ele fez de ir morar em Sodoma e Gomorra. Já ficou viúvo. Agora, ali os três viviam aonde? Numa caverna. Olha, irmãos, em Sodoma e Gomorra eles moravam aonde? Numa casa muito boa, 5 quartos, né? Um quarto para cada menina, para cada filha. E olha, agora vai morar onde? Vai morar na caverna. Olha as coisas. Certo dia, a filha mais velha disse à mais nova. Olha só que tipo de conversa das duas. O nosso pai já está ficando velho. E não há nenhum outro homem nessa região. Assim, não podemos casar e ter filhos, como é costume em toda parte. Olha o plano agora, venha cá. Vamos dar vinho a papai, até que fique bêbado. Então nós nos deitaremos com ele, e assim teremos filhos dele. Naquela mesma noite elas deram vinho ao pai. E a filha mais velha teve relações com ele. Mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. No dia seguinte, a filha mais velha disse à irmã: eu dormi ontem à noite com o papai. Vamos embebedá-lo de novo hoje à noite, e você vai dormir com ele. Assim, nós duas teremos filhos com ele, e conservaremos a sua descendência. Nessa noite, tornaram a dar vinho ao pai, e a filha mais nova teve relações com ele. De novo ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Assim, as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha teve um filho a quem deu o nome de Moabe. Ele foi o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e pôs nele o nome de Ben-Ami. Ele foi o pai dos amonitas de hoje. E aí? Que história, hein, irmãos? Que história. Agora, de onde é que elas aprenderam, irmãos, esse costume? De filha dormir com o pai, ter relação com o pai. De onde é que elas trouxeram isso? Muito bem, de Sodoma e Gomorra.
Porque provavelmente, irmãos, em Sodoma e Gomorra isso era comum. Filha dormir com pai, filho com mãe. Devia ser comum em Sodoma e Gomorra. O tempo que elas viveram lá, irmãos, elas ficavam vendo tudo isso. Vivendo tudo isso. E aí, isso ficou nelas. Olha o problema. Por causa do pai, as duas foram morar em Sodoma e Gomorra. E aí receberam toda a influência ruim, pervertida, negativa dessas duas cidades. E ainda mais, irmãos, além desse pecado de incesto, esses dois meninos que nasceram, um deu origem ao povo moabita, o outro deu origem ao povo amonita. Os irmãos sabiam que esses dois povos foram os mais terríveis inimigos de Israel depois? Desses dois homens aqui saíram os amonitas e os moabitas, que guerrearam o tempo todo contra Israel. Foram uma pedra no sapato da nação de Israel. Como é que esses dois povos tiveram origem? Por causa de uma escolha lá atrás. Uma escolha lá atrás desse homem de ir morar em Sodoma e Gomorra. Estão vendo como uma coisa vai puxando a outra? Não é isso? As consequências. Irmãos, consequências. E você sabia que essa escolha aqui de ir morar nessa cidade, quase afeta a vida de Abraão também? Abraão se enroscou todo também por causa desse negócio. Porque, irmãos, olha o que acontece. Houve uma guerra entre os reis de Sodoma e Gomorra com outros reis daquela região lá. Era muito comum, irmãos, guerra. Os povos que viviam naquela região ficavam um guerreando contra o outro. E às vezes vinham povos de longe querendo tomar o espaço dos povos que estavam ali. Então tinha guerra. Então teve lá uma ocasião que os reis de Sodoma e Gomorra guerrearam contra outros reis de outras nações. Só que eles perderam. E os reis vencedores invadiram Sodoma e Gomorra, eles levaram muita gente cativa de Sodoma e Gomorra, e nesse grupo que foi cativo, que foi aprisionado, quem estava no meio? Ló. Ló estava no meio. Aí foram dizer para Abraão: Abraão, você não sabe o que aconteceu, rapaz. O seu sobrinho foi levado prisioneiro, vão matar Ló. Está lá prisioneiro. Irmãos, aí o que Abraão faz? Forma um exército para ir libertar o sobrinho. Ou seja, Abraão vai se meter numa guerra para libertar o sobrinho. E meus irmãos, e se Abraão morre nessa guerra? Se toma um tiro, uma facada lá, imagina. E agora, irmão? Tudo por causa de quem? Por causa de Ló, que decidiu ir morar nessa. Quer ver? Vamos ver Gênesis 14, 12. Gênesis 14, 12. 12 a 14, né? O sobrinho de Abraão vivia em Sodoma, e por isso também foi levado como prisioneiro. E levavam também tudo que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abraão, o hebreu que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos, Escol e Ané, eram aliados de Abraão. Quando Abraão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abraão foi com eles, perseguindo os 4 reis, até a cidade de Dan. Chegou lá, irmãos, ele libertou o sobrinho dele e voltou com o sobrinho. Olha que coisa, irmãos. Olha que coisa. Então, Abraão se envolveu numa guerra que podia ter morrido, sido ferido, tudo por causa de Ló. Tudo por causa de Ló. Então, a escolha de Ló matou a mulher. A escolha de Ló levou as 2 filhas dele a cometer incesto com ele e gerou 2 povos inimigos de Israel. A escolha de Ló fez Abraão se envolver numa guerra desnecessária. Abraão estava lá no canto dele, coitado, e vai ter que se meter em guerra para libertar o sobrinho. Tudo isso. Mas não acabou ainda não, viu, irmão? Não acabou ainda não. Agora, irmãos, tudo isso também está acontecendo porque
Aí vem uma outra escolha errada. Por quê? Abraão tinha recebido uma ordem de Deus e desobedeceu quando saiu de Ur dos Caldeus. Que ordem foi essa? Deus tinha dito a ele: saia da tua terra, saia do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu vou mostrar. Era a ordem de Deus. Vamos ver Gênesis 12:1. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus. Ló era o que de Abraão? Parente. Era o que? Sobrinho, né? Saia do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Olha o que Abraão fez, irmão. Gênesis 12:4. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. Agora vamos ver todo mundo juntos essa última parte. E Ló foi com ele. De novo. E Ló. Parece que o autor, né, Moisés, aí, coloca isso aí como, né, de propósito, aí ele botou. E Ló foi com ele. E Ló foi com ele. Isso aí vai dar o que, irmãos? Vai dar problema. Porque, irmãos, quando a gente desobedece uma ordem de Deus, dá problema. Não tem para onde correr, mais cedo ou mais tarde vai dar problema. Pode não dar de imediato, mas vai dar depois, vai. Agora, irmãos, por que Abraão levou Ló? O que vocês acham? A Bíblia não diz, irmãos. Mas eu creio que Ló ficou no pé de Abraão o tempo todo. Ô meu tio, você vai me deixar aqui sozinho, meu tio? Leva comigo, leva eu. Leva eu, meu tio. Prometo que não vou dar trabalho nenhum. Leva eu. Irmãos, pelo que a Bíblia mostra, Abraão tinha um temperamento assim, tipo, né, pacífico. Ele era pacífico, ele era um homem assim, muito amoroso, né, ele era uma pessoa mansa assim e tal. E aí, né, todo dia, leva meu tio. Ah, meu filho, vem embora. Ó, irmãos, ele desobedeceu a Deus, não desobedeceu? Era para ter levado o sobrinho? Irmãos, se ele não tivesse levado o sobrinho, nada do que nós estamos vendo aqui ia acontecer. Não ia acontecer nada do que nós estamos vendo aqui hoje à noite. Se ele não tivesse levado o sobrinho. Mas desobedeceu a Deus, levou o sobrinho. E aí, irmãos, mais cedo ou mais tarde, esse sobrinho ia dar dor de cabeça. Mais cedo, como aconteceu, deu dor de cabeça. Né? Agora, irmãos, uma coisa interessante. Você sabia que a vontade de Deus na sua vida vai acontecer de uma maneira ou de outra? Olha que coisa interessante, irmãos. Ele levou o sobrinho. Mas Deus havia dito que queria o quê? Que ele não levasse o sobrinho, não é verdade? Ou seja, ele tinha que estar separado do sobrinho. Deus queria Abraão sozinho. Sai da tua parentela e vá sozinho. Mas agora os dois estão juntos. Aí Deus olha lá do céu, rapaz, eu vou procurar uma maneira de separar os dois. Olha como Deus é. Aí Deus permitiu que começasse a haver entre os dois o que eu falei no início? Desavença. Olha aí. Desavença e tal. E foi por causa dessas desavenças que eles se separaram. Foi por causa das desavenças que eles se separaram. Então, a ordem que Deus tinha dado lá no início veio se cumprir aqui. Amém? Agora Abraão está sozinho mesmo. Agora Ló foi embora. E Abraão ficou sozinho. Irmãos, se a gente não vê necessidade de obedecer a Deus, sabe o que vai acontecer? Deus vai criar uma necessidade, viu? Presta atenção, vou repetir. Se você não está vendo nenhuma necessidade de estar obedecendo a Deus, com certeza
Deus vai criar uma necessidade e aí você vai ter que obedecer. Ou seja, ou é por bem, ou vai por mal. Mas que a vontade de Deus vai se cumprir, vai. Tá vendo? Então tem que ter cuidado. Abraão, não quer se separar do menino não, do sobrinho? Vai ver, tá bom. E aí, ó, começou a rixa dos dois. Ó, tá. Agora vamos separar. Agora separa, não está dando certo. Pois é, Abraão. Mas não era nem para ter vindo com o menino, não era nem para trazer o menino. Mas agora vai separar. Não está dando mais certo, né? Vai separar, ó. E eu fico imaginando, irmãos, a Bíblia não fala. Sara dizendo: eu não te avisei? Eu te avisei que esse menino ia dar trabalho. Ó, eu te avisei. Diga para quem está ao seu lado: eu te avisei. Cuidado com Ló, cuidado com Ló. Cuidado com Ló, tenha cuidado com Ló, viu, meu irmão? Tem pra onde correr não, viu? Mais cedo ou mais tarde, a vontade de Deus te pega. Não tem, irmão? Não vai, não adianta. Se você não está vendo necessidade hoje, você vai ver amanhã ou depois, você vai ver uma coisa. Vai ver, depois ver a necessidade. Irmãos, e é interessante, irmãos, que a Bíblia mostra assim, que depois que Ló saiu, Deus veio falar com Abraão. Ó, por que isso, irmãos? Porque depois que Ló saiu, foi que Deus veio para dizer para Abraão, reiterar a ordem a promessa que Deus havia dado a ele. Mas só depois que Ló saiu. Ó, irmãos, enquanto a gente estiver fora da vontade de Deus, Deus vai calar a boca, viu? Ele vai ficar mudo, viu? Quando a gente sai da vontade de Deus e permanece desobedecendo a Ele, Deus se cala. Ele não fala nada com a gente. Se lembra de Saul? Deus falou uma vez, Saul não obedeceu. Deus falou 2 vezes, Saul não obedeceu. E aí teve lá uma guerra, Saul estava assustado com a guerra, com os filisteus, aí foi consultar o Senhor. E aí, irmão, diz lá o texto que Deus não falava mais por nada, nem por profeta, nem por Urim, nem por Tumim, nem por sonho, nem por visão. E Saul querendo, fala a Deus, e Deus, ó. Aí sabe o que Saul foi fazer? Olha, irmãos, aí, olha. Foi consultar uma feiticeira. Algo que Deus tinha proibido de maneira taxativa em Israel. Quem procurasse feiticeira naquela época, era uma ordem de Deus, tinha que ser o quê? Morto. Tanto que Saul foi procurar uma feiticeira como disfarçado, né? Irmão, pensa que engana a Deus. Pensa que engana. Disfarçado. Mas aí Deus desmascarou o servo dele diante de um ímpio. Olha que vergonha Saul passou, irmão. Deus mostrou para a feiticeira que quem estava ali era Saul. E a feiticeira disse: você é Saul. Deus mostrou para a feiticeira quem. Ó, que vergonha, irmão. Sou Saul, sou eu Saul. Mas não tenha medo não vou te matar não. Olha, irmãos. E aí, ó, outra consequência errada. Uma Bíblia vai chamando outra. Aí aparece um demônio se passando por Samuel. Imitou a voz de Samuel. E Saul foi enganado por Satanás. Porque, irmão, não era Samuel coisa nenhuma. Era um demônio se passando por Samuel. Ó, tá vendo, irmãos? Olha. Saul desobedeceu a Deus, Deus não falou mais, foi procurar uma feiticeira, foi para a guerra, morreu ele, e ainda levou os outros junto, né? E morreu, coitado, Jonathan, não tinha nada a ver com a história, filho dele amado, Jonathan, que era temente a Deus, acabou. Ó, irmãos, o nosso erro envolve um bocado de gente, viu? Pode envolver sua família, seus filhos, seus parentes, seus vizinhos. Por isso, ó, eu te dou um conselho. Não ande com gente, não ande perto de gente que anda errada com Deus, viu? Porque pode sobrar para você, viu? Não ande com gente que está desobedecendo a Deus, que está em pecado contra Deus. É perigoso, viu? Nem carro pegue com essa pessoa, viu? Eu não pego.
Irmãos, eu não pego para fazer viagem com gente que eu sei que está com a vida toda torta. Eu sei lá. Eu posso ir no meio também. Deus pode resolver, chegou a hora de você, viu? Aí quem estiver dentro do carro vai junto. É ou não é? Irmãos. Irmão. Está aí fora, aí você é certinho. Mas você sabe que está lá do seu lado tem um traficante. Do outro tem um maconheiro. Você está lá conversando, animal. Mas eu não tenho nada, eu sou limpo, vai. Mas na hora que chegar lá um para matar os dois lá que estão errados, a pessoa que chega para matar, não vai matar os dois não, mata os dois e você vai junto. Irmãos. Não foi assim, irmãos, que um filho aqui de uma irmã nossa morreu? Lá da irmã, filha da irmã Edith, lá de Lauro de Freitas. A irmã Edith, uma irmã aqui da nossa igreja, vai estar até no impacto com a gente na intercessão, né? Foi um neto dela, né? Foi um neto dela. Estava lá, irmãos, um rapaz direito, Mas estava, irmãos, lá num dia lá na rua, conversando lá na porta de não sei de onde, com gente que era da pesada. E aí a turma inimiga chegou, né? Fuzilou todo mundo que estava lá. Eles não queriam saber quem era inocente e quem era o inocente. Morreu, irmão. Tá vendo? Cuidado, viu, irmãos? Não... mas eu estou orando, ore mais à distância. Mas é meu amigo. Sim, então vá, continue. Continue. Continue na mesma barca, você vê o que é que pode acontecer com você. Irmãos, perigoso. É perigoso, né? Porque, infelizmente, uma decisão errada de uma pessoa pode atrapalhar todo mundo. Irmãos, uma coisa aqui importante para a gente estar finalizando. Quando nós estabelecemos o nosso rumo, o nosso destino também é estabelecido, viu? Cuidado. Você estabeleceu o seu rumo, o seu destino está estabelecido também. O que aconteceu com Ló? No versículo 12 do capítulo 13, diz que Ló foi estendendo as suas tendas. Foi estendendo. Estende as tendas. Aí ele estabeleceu o rumo dele. Foi estendendo. Até que bateu aonde as tendas? Bateu em Sodoma e Gomorra. Ou seja, ele estabeleceu um rumo e chegou no destino. Estabeleceu o rumo e chegou no destino. Irmãos, a Bíblia não diz, mas eu acredito o seguinte. Quando ele chegou lá em Sodoma, ele disse, que nada, eu vou morar mais em tenda nada, rapaz. Eu vou morar mais em tenda, eu vou procurar uma casa. Aí vai no jornal, aluga-se, compra-se. Ele era rico, né? Não alugou, ele comprou logo. Comprou uma das casas mais chiques de Sodoma e Gomorra. Ele tinha dinheiro, irmão. Ele deve ter vendido umas 5 cabeças de gado, umas 10 cabeças de gado, e foi morar no melhor bairro de Sodoma e Gomorra. E aí, irmãos, a Bíblia não diz, mas eu creio que ele ficava pensando, como meu tio é besta. Passei a perna no meu tio. Meu tio, coitado, está lá ainda nas tendas. Meu tio está lá naquela terra ruim que eu deixei para ele. Meu tio abestalhado. Abestalhado, você vai ver quem é. Mas foi morar no melhor lugar de Sodoma, irmão. No melhor lugar. Então, algumas decisões que nós tomamos, parecem que não tem muitas consequências, mas vai ter, viu? Mas vai ter. Foi morando de tenda em tenda até chegar em Sodoma. Não sabia ele, ou sabia, mas não, né, colocou isso em segundo plano, que lá naquela cidade ia ser o fim dele, né, da família dele. Irmãos, agora só analisando o lado de Abraão. O que Abraão deve ter pensado quando o sobrinho escolheu a melhor terra? O que Abraão deve ter pensado? Poxa, fiquei com a pior terra. Acho que eu sou um bobo mesmo, né? Eu sou bobo. Como é que eu deixo o menino escolher a melhor terra e eu vou ficar para outra terra ruim? Olha, irmãos, né, talvez tivesse passado isso na cabeça de Abraão, né? Ficou assim, preocupado. E agora o que é que vai ser de mim, do meu futuro? Mas foi aí, irmãos, que eu falei que Deus aparece para Abraão e diz, Abraão, não se preocupe. Eu estou com você. Glória a Deus. Deus não apareceu para Ló para dizer isso para ele, não. Apareceu? Para dizer, Ló, não se preocupe, Ló, eu estou com você. Não, ele apareceu para Abraão. Então, meu irmão, fique tranquilo. Que embora pareça que você saiu perdendo,
Na verdade, você saiu ganhando. Amém? Às vezes dá essa sensação, não dá, irmão? Ah, acho que eu sou besta, só eu que, né? E aí não estou conseguindo promoção. Todo mundo que mente aqui dentro consegue promoção, né? Todo mundo que mente aqui é promovido. Todo mundo que mente aqui aumenta salário. E eu que sou correto, e eu que ando de acordo com a palavra de Deus, nunca ganhei uma promoção aqui dentro, nunca ganhei um aumento de salário. E aí, irmãos, o diabo fica botando coisa na sua cabeça, não é verdade? Aí, ó, não vale a pena não, rapaz. Você tem que entrar nas ondas dos outros, você tem que falsificar lá o documento que o patrão pediu, para você ser promovido, para cair nas graças dele. É isso que o diabo fala para você. Mas seja fiel, porque Deus está com você, meu irmão e minha irmã. Viu? Seja fiel. Deus tem o melhor para a sua vida. Abraão, coitado, foi humilhado pelo sobrinho. Foi humilhado. Eu creio que quando o Ló saiu dali, irmão, reuniu os pastores dele. Rapaz, vocês não sabem o que aconteceu. Passei a perna no tio. Escolhi a melhor terra para nós. E houve festa naquela noite, soltava o foguete. Né? E os pastores de Ló ficaram dizendo para os pastores de Abraão: está vendo a bestalhada? A gente vai para a melhor terra. Vocês vão ficar aí com gado aí nessa terra ruim? Ó, mas irmãos, né? Deus tem o melhor para o seu povo, viu? Deus tem o melhor. Mesmo que aparentemente você saiu perdendo dessa disputa, mas se você ficou fiel a Deus, Deus vai te honrar, viu? E vai te recompensar. Pode ter certeza disso, viu? Não fique triste não. Deus não fica triste não. Pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Irmãos, qual foi o fim de Ló? Qual foi o fim de Ló? Perdeu tudo, né? Perdeu tudo. Não tinha mais ninguém, não tinha mais nada agora. Foi morar lá nas cavernas, né? Perdeu mulher, as filhas fizeram aquilo com ele. Que tristeza, irmãos. Como acabou o final desse... Como foi triste o final da vida desse homem. Agora, se a gente olha para Abraão, como foi abençoado o final da vida de Abraão, né? Então, irmãos, nós temos que escolher, viu? Você tem que escolher. Ou confia em Deus, ou confia na sua sabedoria, ou valoriza o material em detrimento do espiritual. E aí você vai, né, errar. Você tem que valorizar o espiritual em vez do material. Andar por fé ou andar por vista, né? Tem que escolher também. E aí, irmãos, né, Deus está esperando isso de nós, viu? Muitas decisões você ainda vai tomar na vida, vai ou não vai? Muitas. Baseie suas decisões em Deus, viu? É isso que Deus está nos falando nessa noite. Quem tem que ter cuidado? Porque temos aí o exemplo de Ló, temos o exemplo de Saul, temos o exemplo de Eva, que tomaram decisões, irmãos, erradas e pagaram consequências sérias, né? Vamos ficar em pé e vamos orar? Você vai orar: Senhor, tira as ervas daninhas da minha vida. Tira, Deus, esses defeitos de caráter de mim, da minha pessoa, para que eu não tome decisões erradas. Ore a Deus, viu, antes de tomar a decisão. Não tome e depois venha para Deus: Deus, e aí? O Senhor me abençoa? Aí não vou abençoar não. Você não pediu orientação. Irmãos, tem crente que faz assim, irmão. Eu não sei, irmãos, mas a Bíblia não diz. Mas talvez Ló tenha até depois ido orar a Deus: Senhor, muito obrigado. Que terra maravilhosa o Senhor me deu. Deus respondeu? Não. Deus não estava naquela história. Não foi Deus que escolheu aquela terra para ele, foi ele que escolheu a terra para ele. Como é que ele ia pedir a Deus para abençoar a terra? Deus não ia abençoar coisa nenhuma. Ele ia abençoar Abraão. Glória a Deus. Então, ó, Deus não abençoa coisas que não passou pelo crivo dele, viu? Não passou pela vontade dele, não passou pelo desejo dele. Deus não vai abençoar. Deus não abençoa. Então, feche seus olhos, o teclado vai estar tocando. Você vai dizer para Deus: Deus, eu não quero cair no mesmo erro desse homem aí. Me ajuda a ter um caráter de Deus, né? Um caráter formado de Deus na minha vida. Senhor, que as minhas decisões sejam pautadas pelos valores espirituais,
não por valores materiais e financeiros. Isso é muito importante, irmãos. Ore, peça isso a Deus, Senhor, que as minhas decisões sejam baseadas, todas elas, em valores espirituais, não em valores materiais ou financeiros. Mesmo que, Senhor, pareça que eu fiquei com a pior parte, como foi o caso de Abraão. Parecia que ele ficou com a pior parte. E meu irmão e minha irmã está parecendo que você ficou com a pior parte. Porque você está vendo aí os outros aí dando risada, comemorando, né? Eles são promovidos e tem tudo, e você está aí. Mas Deus está te dizendo nessa noite, continue sendo fiel, você vai ser recompensado. Talvez a recompensa não venha em questão material, mas vem em bênçãos espirituais. Salvação, vida eterna, paz, alegria. Isso é mais importante. O que adianta, irmãos, estar em Sodoma e não ter paz? O que adianta estar em Gomorra e ficar todo dia agoniado, como era o caso desse homem aqui? Você agoniava. O que adianta? Está em Sodoma e Gomorra e está na angústia. O que adianta estar no Egito, desfrutando dos prazeres do Egito, mas não está com a presença de Deus? Não, irmãos. Deus nos trouxe aqui para ter uma conversa séria com a gente hoje à noite. Não dá mais. Você está colhendo as decisões erradas que tomou. Mas Deus não quer que 2018 seja assim. Seja diferente. Suas decisões sejam outras. Para que Ele lhe abençoe. Para que Ele esteja presente na tua vida. Não carregue com você coisas que Deus não quer que você carregue. Ló não era para Abraão trazer Ló. Não era. Deus disse a ele: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, e eu vou te abençoar. Não vou abençoar você e Ló, vou abençoar você. É isso que Deus está falando. Pode ser dolorido, pode ser custoso, pode ser difícil, mas é a vontade de Deus, é a escolha de Deus que você tem que fazer na sua vida. Você tem que crucificar a sua carne, o seu eu, sua vontade, seus desejos, e fazer a vontade de Deus. Porque é dentro da vontade de Deus que somos abençoados. Fora da vontade de Deus não somos abençoados. Que triste história, irmãos, essa que acabamos de ver hoje à noite. Um homem, uma família toda destruída, por causa de uma decisão errada, de escolher uma terra errada, de morar num lugar errado. Meus irmãos, isso pode atingir gerações. A decisão errada de uma geração pode atingir as gerações futuras, como nós vemos aí em muitas famílias. Pessoas que estão sofrendo hoje por decisões erradas de pessoas da família no passado, e hoje sofrem as consequências. Que não seja assim com você, meu irmão, minha irmã. Tome decisões sábias, decisões de acordo com a vontade de Deus. Mesmo que você tenha que morar em tendas. Abraão morreu morando em tendas, mas foi abençoado. Abraão nunca morou em casa em Canaã, nunca. Ele morava em casa em Ur dos Caldeus, mas em Canaã ele nunca soube o que era morar numa casa. Apesar de ter dinheiro para comprar muitas casas em Canaã, ele nunca morou em uma casa, porque Deus falou que ele tinha que morar em tendas. E aí? Vai contestar Deus? Vai brigar com Deus? Vai dizer para Deus que a sua vontade é melhor do que a dele? Vai dizer para Deus que você sabe melhor do que ele? Não ande por vista, ande pela fé. Deus nunca disse para a gente andar pelo que a gente está vendo. Você está andando pelo que você está vendo. Deus está dizendo: ande pelo que você não vê. Ande pela fé. Não ande por vista. O que você vê é ilusório. O que você vê vai passar um dia. O que você vê vai ser destruído. Mas o que não se vê é eterno. Deus está chamando a atenção da igreja nessa noite, para que ela olhe para o que é eterno, não para o que é visível.
Acorda, igreja! Desperta, igreja, nessa noite! Você vive pelo quê e para quê? Quais são os seus valores? Quais os valores que emanam na sua vida? São os valores desse mundo, terrenos, ou são os valores celestiais? A nossa pátria está no céu. A nossa pátria é celestial. Enquanto você estiver buscando valores terrenos, você nunca vai ser feliz. Você nunca vai ter paz verdadeira. Porque o que esse mundo traz é só ansiedade. O que esse mundo traz é só preocupação, ansiedade. Mas quando a gente está dentro do centro da vontade de Deus, a gente tem paz e alegria. O que é que você tem buscado? Você é como Ló ou como Abraão? Pense aí. Você se parece mais com Ló ou com Abraão? Diga a Deus nessa noite: Senhor, eu quero ser como teu servo Abraão, que sofreu dano, ficou com a terra pior, mas Deus honrou a fé de Abraão e abençoou mesmo ele naquela terra que não era tão boa como a terra que o sobrinho dele escolheu, mas Deus abençoou mais Abraão do que Ló. É assim que Deus faz, viu, meu irmão? Pai, tem misericórdia de nós nessa noite. Ó Deus, como essa história nos ensina. Tão triste, ó Pai, essa história, ver esse homem, toda a família destruída por um erro, por fugir da tua vontade. Não queremos ser como ele, Senhor, mas queremos ser como Abraão, que pagou o preço, foi fiel, não desistiu, não pôde, ó Deus, tomar posse da terra, dono da terra, mas como estrangeiro, dono da terra, mas morando em tendas. Ó Deus, te louvamos pela vida de Abraão, que pela fé contemplou o Senhor Jesus. Sabia que ele não poderia usufruir da terra, mas que os seus descendentes iriam usufruir. Deus, nos dá a fé de Abraão. Nos dá a fé de Abraão, Senhor. Nos dá a fé de Abraão. Nos ajuda, Senhor. Temos tomado decisões tão pequenas, tão mesquinhas, pensando só no dia de hoje ou de amanhã. Não tomamos decisões, ó Deus, pensando no futuro das nossas almas. Nos perdoa por essa falha terrível. Conserta, Pai, o nosso caráter. Tira as ervas daninhas. Faz uma limpa no nosso coração. Que possamos tomar decisões corretas, ó Pai, de acordo com a tua vontade. Nos ajuda, Pai, nessa noite. Nos ajuda, Senhor. Pai, se tem alguém aqui já sofrendo as consequências de decisão errada, ajuda essa pessoa, Pai. Perdoa ela. Tua palavra diz que o Senhor perdoa os nossos pecados. Então, peça perdão a Deus. Se você está sofrendo consequências, que você sabe que foi decisões erradas que você tomou na sua vida, peça perdão, que Deus te perdoa. E Ele vai trabalhar na sua vida, a partir de agora. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.